Filipos, igreja que está em Filipos, capítulo 3. A tradução aí, meu filho, põe a AR. Se você tiver ela aí, coloca a R. Versículo 12, irmão. Versículo 12. Amém, irmão? Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. 15. Pois todos que somos perfeitos tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. 16. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Podeis assentar, irmãos? Volta no versículo 12, meu filho. Eu gosto sempre de ficar no texto aonde estou falando, para que você possa entender, irmão. Amém, irmão? Quantos aqui já leu esse texto na Bíblia? Você já parou para pensar nesse texto, irmão? O capítulo 3 aqui, o apóstolo Paulo fala do seu passado, do seu presente, ele está falando dele, e do seu futuro. No seu passado ele lembra, se você ler o capítulo 3 no começo aí, ele vai falar quem ele era, o tipo de judeu que ele era. Olhe para mim aqui, irmão. Por que é importante você lembrar quem você era? Porque só assim você vai saber de onde Cristo te tirou. Tem pessoas que não gostam de olhar para o seu passado dessa forma aqui, que Paulo fez. Paulo fala, olha, porque somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, nós que gloriamos em Cristo Jesus, não confiamos na carne, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei, fariseu. Esse era Paulo. Paulo era um homem dedicado na lei e nos ritos da lei. Lembrar de onde você estava e de onde Jesus tirou você, faz você ser grato pelas mínimas coisas que você alcança hoje. Existem duas coisas boas a lembrar de onde Jesus nos tirou. A primeira é que você sabe levantar a mão e dizer, Jesus, muito obrigado, porque o Senhor me tirou de algo que hoje. A segunda é que você vai poder olhar para as pessoas e entender também as pessoas, porque você um dia esteve lá e sabe que sair de lá não é fácil, mas Jesus te tirou. Então Paulo fala essa história. Não é sobre isso que eu vou falar, irmão. Eu vou falar sobre a questão da fé, o prosseguir. Olha para mim aqui, irmão, que é uma grande preocupação minha comigo e com as pessoas que me cercam. Porque a nossa vida ela é feita de etapas. Criança, adolescência, juventude,
idade pré-adulta, que eu considero a idade pré-adulta hoje, né? Antigamente não existia isso, mas agora tem idade pré-adulta, dos 20 aos 28 anos. E depois idade adulta. E depois a velhice. Nenhuma dessas fases se comunica com a outra. Mas essas fases da vida faz você poder saber como agir na sua vida. O que eu quero dizer com isso, irmão? A gente precisa crescer. E isso envolve todos os aspectos, irmãos. Que é uma questão muito difícil hoje, ó, envolve todos os aspectos. Olha, a gente precisa crescer fisicamente, porque senão, né, fica raquítico. É doente quem não cresce fisicamente. A gente precisa crescer a alma. Tem um versículo em Provérbios que diz assim, ó: se tu fores mole, fraco, no dia da angústia, você já perdeu a batalha. Então eu não posso. Já viu o pasmar? Tem pessoas que chegam quando deparam com o problema, ele não tem ação. Isso Deus fala com Josué. Josué, nem pasme, nem te espante, eu sou contigo. Deus fala isso com Josué. Essa questão acontece muito com as pessoas. Então, o que é maturar a alma, irmão? Uma questão é a minha alma quando eu estou na adolescência. Mas depois que eu chego na fase de 25 anos, 23, 24, 25 anos, a minha alma é outra. Eu já precisaria ter uma resposta e ter uma forma de suportar os embates da vida. Você já viu aquele homem que só veio chorando, irmão? Tem gente que, pastor, mas é proibido chorar. Não. Mas você vai chorar toda a vida? Não fica assim meio estranho? Fica estranho, irmão. Quando eu casei, irmão, com 20 anos, a minha esposa, ela era muito, ela sofria muito com a igreja. A igreja tem muito embate. Quando você lidar com pessoas, tem muito choque. Eu não vou dizer, eu vou dizer assim, ninguém briga, ele sofre choques de conceitos, visões de mundo, e aí tem esse choque. E minha esposa sofria muito com isso. Ao longo dos anos, eu fui explicando para ela que a gente precisa ser mais duro. Esse dia eu até falei com ela, agora você ficou duro demais. Já foi endurecendo tanto que... Mas a vida, ela é assim. Tem pessoas que o emocional dele ele é fraco demais da conta. E ele não cresce, irmão. Ele não sai daquela fase do sistema emocional. Então, a nossa vida ela é feita de crescimento. Eu tenho que prosseguir. Eu não posso ser criança toda a vida. Eu não posso ser jovem e ser jovem toda a vida. Eu não posso ser velho e agora achar que sou criança ou que sou jovem, né? Já viu aquelas mulheres que passam dos 50 e já está se sentindo que está com 20, né? Aí vai para a academia e já acha que já está com 20. Aí já... Não, irmão, a gente tem... Cada época o seu lugar, o seu tempo, o seu sistema emocional. Tem que crescer. Pastor, mas aí se eu vou crescendo... A vida é assim. Aí Paulo traz essa questão desse crescimento para o mundo espiritual e para a vida espiritual. Eu coloquei aqui porque você precisa crescer financeiramente, você precisa crescer intelectualmente, você precisa crescer. E muitas pessoas não se preocupam com isso, irmão. Só para você ter noção de uma coisa, quem lê muito livro, não é muito celular não, viu? Quem lê muito livro é menos propenso a ter Alzheimer.
Aí eu falei com a minha esposa, a próxima geração vai ser tudo de Alzheimer. Porque não leu aí. Mas é uma realidade. Você tem que ler muito livro, fazer muita conta, exercer muito. Funcionar a mente, que é um músculo, que quanto mais você funciona, mais forte ela fica. Mas não vamos ficar nisso aqui. Esse texto de Paulo se coloca como se fosse uma disputa olímpica. Vou colocar assim para você entender. Uma disputa olímpica. Que Paulo escreve o texto, quando você vai pegar o original aqui, ele usa muito essas palavras de competição. A soberana vocação de Deus para a nossa vida. Presta atenção, irmão. Olha, não que eu já tenha recebido, ou já obtive a perfeição. Eu não me sinto que eu cheguei lá. Primeira questão na vida. Você nunca pode achar que já chegou. Você não chegou. Não. Agora eu cheguei no limite, no topo da minha consciência. Não chegou. Agora eu cheguei no topo da minha força física. Também não chegou. Não, agora eu cheguei no limite do meu conhecimento. Agora não tem nem como mais pôr nenhum. Não, não chegou ainda. E isso leva para o mundo espiritual. Eu agora já alcancei o meu estado que Jesus tem por mim. Não alcancei. Eu não consegui chegar lá. Quando eu coloco no meu coração que eu já cheguei, eu paro. E se eu parar, eu perco a batalha. E isso funciona em todos os âmbitos da vida espiritual. Você quer ver, irmão? Quando eu paro de ler a Bíblia, eu vou perdendo o conhecimento da verdade. Daqui a pouco eu estou fazendo questões que eu não fazia antes, porque eu esqueci do que tinha na palavra. Quando eu paro de orar, eu vou me distanciando da intimidade entre eu e Jesus. Quando eu paro de jejumar, eu vou dando força para a minha carne mandar em mim, controlar os meus impulsos, que é uma coisa que a gente deve controlar, irmão. Controlar impulso é um ato do cristão. Nós nunca podemos agir por impulso e nem aceitar os impulsos nos dominar. Todo mundo um dia passa por um relapso e o impulso te domina, mas nós não podemos chegar nesse ponto. Então eu preciso prosseguir. Olha o que Paulo diz: eu não cheguei no final da carreira, eu ainda não cheguei, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. Olha para mim, irmão. Jesus chama você com um propósito. Isso é o que mais me incomoda na fé e na igreja. As pessoas não param para ver o propósito que Deus tem para eles. Irmão, Deus me criou com um propósito diferente do seu propósito, diferente da forma que você vê o mundo, diferente, mas Deus me criou para um propósito. E eu não posso aceitar o mínimo disso. Eu tenho que procurar o máximo. Qual é a boa e perfeita vontade de Deus para a minha vida? Porque Deus me tem por um propósito. Agora você pensa o seguinte, que você chega na igreja todo dia e vai embora todo dia e continua a mesma pessoa. Não vai crescer? É você estar numa caminhada cristã, numa corrida, e parar no estágio e ficar aqui. Não cresce mais. Há um propósito que Deus nos conquistou. Paulo falou assim: eu fui chamado para evangelizar os gentios. E ele não parava. Mesmo preso, ele continuava evangelizando os gentios e os reis aonde ele chegava. Por quê? Eu fui chamado por um propósito de Deus e não posso parar, porque ainda não conquistei, não cheguei lá, eu estou indo para lá. Teve uma semana anterior, eu não me lembro se tem um mês ou dois, que eu falei sobre a questão de você observar as pedras do caminho. Quem lembra disso? E vocês não lembram disso? Eu falei, irmãos, observa as pedras no caminho, porque você vê as grandes e tropeça nas pequenas e perde, porque quando você cai na carreira cristã,
O seu levantar permite que todos passou na sua frente. Aí depois você quer reclamar das pessoas que já foram. Ninguém dá atenção para mim. Mas aqueles que você achava já está bem na frente. Continuou com a fé. Você vai ter que levantar e continuar correndo e até muitas vezes acelerar. O que eu digo acelerar, irmão? Se você orava 1 hora, ora 3, ora 4, falando, eu tenho que acelerar o processo. Se você lia a Bíblia 1 vez por ano, lê 2 vezes por ano para você acelerar o processo de onde você estava. Então, olha as pedras no caminho, mas não vamos ficar nessa história. Então, se você parar, irmão, se você parar, você vai aniquilando o seu corpo e a sua vida espiritual. Cristo te chamou para algo determinado por Ele, colocado na sua vida, que Cristo tem na sua vida um propósito, que talvez a gente, por displicência ou procrastinação, nós deixamos de fazer. E não queremos fazer, porque dá muito trabalho. Tem pessoas que têm uma chamada bonita de Deus, irmão. Tem pessoas que para ganhar alma é um espetáculo. Para evangelizar é algo estrondoroso. Mas com o tempo a gente para. Versículo 13, meu filho. Irmãos, quanto a mim, de novo, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Paulo parece que ele está repetindo isso. Olha para mim, irmão. Você não pode se sentir conquistado. Já conquistei. Cheguei aonde eu queria. Você não pode sentir na vida nunca, irmão, nunca. Você nunca pode sentir completo. Você tem que sempre olhar no espelho e falar, está faltando alguma coisa. Eu sei que Deus tem algo a mais para a minha vida. O presidente da Sociedade Bíblica Brasileira, aquela fábrica, vou colocar fábrica, né, de Bíblia, editora, né? Ele fez 70 anos, isso tem muito tempo, já saiu de lá. Ele fez 70 anos e entregou a diretoria da Sociedade Bíblica. Aí alguém perguntou para ele, e agora, o que o senhor vai fazer? Ele falou assim como Deus teve um propósito na minha vida para cada etapa, com certeza depois dos 70 existe mais uma etapa, que eu vou ter que conquistá-la. Ele falou assim, com todo o conhecimento que eu adquiri na parte de editoração bíblica, eu posso passar isso à frente, dando aula, dando seminário, ou fazendo algo para Deus em outra parte, em outro lugar, não aqui na editora. Olhe para mim, irmão. Você nunca vai envelhecer o suficiente para dizer que Deus não tem um plano na sua vida. Você pode até ter parado por causa do corpo físico, olhando o corpo físico, a gente tem mania de olhar o cansaço do corpo. Olhando o corpo você acha, sabe por quê? Porque você está querendo levar a mesma marcha que você tinha quando era jovem, e não é mais. Existe um momento que Deus fala, agora é outra etapa na sua vida. Agora é outro ponto. Mas continua o quê? O projeto de Deus na sua vida. Aí Paulo fala, eu não julgo ter alcançado. Irmão, quando eu coloco no meu coração que eu cheguei ao final, eu paro. E se eu parar, eu perco a batalha. Olha, se eu parar, eu perco a luta. Vou contar uma experiência para vocês, minha, para vocês verem o tanto que o diabo é astuto. Minha avó foi a primeira cristã na minha família, a mãe de meu pai. Ela foi a primeira. Depois dela foi eu, acho que eu e um tio meu. Todo mundo converteu, a família inteira aceitou Jesus. Bom, meu avô nunca foi cristão e morreu sem ser crente. Ele era da religião Vorrosa. Quem conhece essa religião aqui? Vorrosa. É muito antiga, poucas pessoas conhecem. É um tipo de catolicismo misturado com espiritismo. Ele era da religião. E ele faleceu. Ele gostava muito de cachaça. Pinga mesmo. Caninha da roça, 51. Mas era caninha da roça que era garrafa, né? Velho barreiro. Aí ele era um senhor rico, vendeu tudo que tinha e ficava o seguinte, ele botava a pinga do lado da cama,
À noite ele acordava, pegava um pedaço de carne, comia, bebia uma pinga. Viveu a vida dele toda desse jeito aí, até acho que quase 80 e poucos anos, e veio a falecer. Quando ele faleceu, por consequência, não cristão, eu não nego para ninguém, não cristão foi para o inferno. Não tem saída, só vai para o céu quem aceita Jesus como Senhor e Salvador. Não reconheceu Cristo, o caminho é Ele, a porta é Ele, então não entrou. A minha avó, tendo conhecimento disso, olha bem, a minha avó, tendo conhecimento que ele não foi para o céu, sabe o que ela fez? Ela desviou com 80 anos. Porque ela queria ir para o mesmo lugar que ele foi. Incrível, né? Trabalhou a vida inteira e vacilou, e o diabo. Porque quando você chega na velhice, a sua mente não fica tão forte, discernitiva, quando você tem 20, 25, 30, 40 anos. E ela pegou e falou, não, para onde ele foi eu vou, porque eu quero vê-lo de novo. E ninguém tirou isso da cabeça dela. Sabe o que ela fez? Passou a comprar pinga e colocar do lado da cama e fazer a mesma coisa que ele fazia. Olha para mim, irmão. Se você parar de golpear, sabe o que é golpear? De se defender das astutas armadilhas do diabo, você pode perder a salvação na velhice. Quantas pessoas que caminhou 50 anos na fé e desviou e foi para o inferno? Porque chegou um estágio que achou que não precisava mais orar, não precisava mais jejuar, não precisava mais ler Bíblia, porque agora... E ela desviou. E ficou mais uns 10 anos, ela morreu com 90 e poucos anos, irmão. Da mesma forma dele, bebendo e comendo carne. Quando ela foi para a cama do hospital, nos ângulos da morte, os filhos, todos crentes, conseguiu reverter a situação e ela reconciliou. E morreu. Mas quais perdeu a salvação por vacilar, achando que o diabo não levaria ela para o inferno? Olha para mim, irmão. Existem duas coisas que nós esquecemos. O diabo não brinca com criança e não brinca com ninguém. E tem pessoas que pegam o filho e vai levando como se o filho fosse normal. Não, é criança, é criança. Meu filho, o diabo não tem brincadeira com criança. Ele vai trabalhar para que o seu filho vire uma pessoa contra a palavra de Deus e vá para o inferno. E você vai ter que se defender disso até seu filho ficar adulto. E não pode parar. Eu não posso julgar que eu alcancei o propósito de Deus. Eu não sei nem se eu cheguei a 30%. Então eu tenho que continuar buscando aperfeiçoar a minha vida para alcançar a boa e perfeita vontade do Senhor, dentro do propósito que Deus tem para mim e para você, irmão. Voltando ao texto, aí Paulo fala algo interessante, ele diz assim, ó, mas uma coisa eu faço, esqueça as coisas que ficou para trás. Paulo não está dizendo que deleta, mente não deleta nada. Eu lembro de coisa que eu tinha 3 anos de idade. Mente não deleta nada. Paulo não está dizendo isso. Ele está dizendo que ele não pega o passado para carregar no presente. Por quê? Eu estou numa caminhada, se eu for juntar o passado tudo nas minhas costas, eu vou... É aquela questão chamada de... que vocês gostam de falar, como é que é o nome do trem? Vocês adoram falar isso aí. Depressão. Quando eu pego o meu passado e trago para o presente. Aí quando você vê um adolescente falar assim, eu estou com depressão, ele tem passado? É excesso de passado, é por isso que tem coisa que eu não aceito, irmão. Depressão é excesso do passado, a pessoa fala, a minha vida, toda vida eu fui um miserável, não tem nada, e agora? Aí começa, minha família que eu perdi, acabou, amigo. Passado é passado. Paulo fala assim, ó, ficou lá. O que eu faço agora? Eu deixo o passado no passado. Uma coisa eu faço. Ó, que palavra, irmão. Uma coisa eu faço. Esqueço as coisas que ficou para trás. Esqueço as coisas que ficou para trás. Pastor, até pecado. Se você já confessou o pecado e ele ficou no passado, deixa ele lá no passado. A sua vida é para
Irmão, quem vive de passado não projeta futuro e não terá futuro. Quem fica pensando no passado não projeta o presente, não projetando o presente, você não terá futuro. Quem vive de passado não trabalha no presente, quem não trabalha no presente não tem nada no futuro. Então, o diabo tem a mania de fazer você lembrar de passado. Por quê? Porque o futuro seu ele não sabe. O seu futuro pertence a Deus. Então ele não sabe do seu futuro. E se ele falar para você qualquer coisa sobre o seu futuro, você pode levantar a voz e dizer: Satanás, é mentira, porque o meu futuro você não sabe, está guardado com Deus. E eu vou alcançá-lo como? Fazendo todo dia o que eu tenho que fazer para chegar lá, em nome de Jesus. Eu não posso viver de passado, irmão. E ninguém pode fazer isso. Por que deixar o passado? Você já imaginou a pessoa que está correndo numa pista de corrida, 5 quilômetros, e quando chegar no segundo quilômetro que ele está caminhando, que ele está correndo, ele fala: rapaz, eu esqueci um negócio lá atrás, vou ter que voltar para buscar. Quando ele vai ser vencedor? Nunca. Nunca. Então você já tem na mente que se você ficar carregando o passado, você nunca vai vencer na vida. Irmão, você nunca vai vencer na vida, irmão. Alguém me perguntou como é que você vive tão livre assim? Eu vivo livre porque Jesus me libertou. E eu não vou ficar pensando no passado. Mas no passado, rapaz, no passado eu vivia numa pobreza. Eu estou lá preocupado com o passado, rapaz, eu quero saber do que vai acontecer agora, aqui comigo aqui, ó. É hoje, é agora. Nem o que foi ontem, eu não estou nem aí para o que foi ontem, irmão. Eu quero o que vai acontecer agora. Uma coisa eu faço, o faço está no presente. Uma coisa eu faço, eu esqueço o que ficou para trás. E avançando, a melhor palavra aí seria avançar. Avançar, irmão, eu vou te explicar para você o que é avançar. Quando você está correndo, ninguém corre assim, ó. Já viu alguém correr assim? A pessoa corre assim. A palavra avançar aí quer dizer assim: eu vou me lançar para frente para que eu não perca. Eu vou me lançar para frente para eu não perder-me. Porque eu estando me lançando para frente, eu vou estar sempre para frente, irmão. Você tem que olhar para o diabo e falar: Satanás, não me empurra não, senão eu vou dar 2 pulos para frente. Não adianta você querer empurrar não, se você empurrar eu vou acabar que eu vou chegar mais rápido, eu vou aproximar mais. Então, não ajuda não, se você pensa que vai atrapalhar, você vai ajudar. Avançando para as coisas que estão diante de... Olha aqui para mim, irmão. Construir futuro não é ficar elaborando o futuro. Construir futuro é ficar fazendo o presente. Tudo que você faz no presente será o seu futuro. Então você quer ser vencedor na vida? Começa a pensar no presente. Agora, no hoje, no que você está fazendo agora. Porque fazendo isso você está construindo o seu futuro. Então, o que eu estou dizendo para você, irmão? Os olhos do cristão estão fitos no Senhor para alcançar aquilo que Deus tem para ele, para a vida dele, seja espiritual ou físico. Ele tem que estar olhando para frente e sempre conversando com Deus, para que na sua direção ele não perca o rumo da caminhada e alcance a boa e perfeita vontade de Deus. Amém, irmão? Você imagina se eu tivesse parado na minha caminhada cristã, olhando para problemas. Versículo 14, meu filho. Prossigo. Então tem um alvo. Tem um local aonde ele quer chegar. Se você não tem alvo, você não serve para lutar no presente, irmão. Vou explicar de forma material. O jovem quer formar uma família. O que ele faz? Casa hoje.
Porque se ele esperar para casar no futuro, ele nunca vai formar uma família. Ah, não, eu quero formar uma família. Então o que eu faço? Caso no presente. Porque casando no presente, eu terei no futuro uma família, irmão. Então, se eu quero, eu tenho um alvo, e eu quero chegar lá, eu tenho que fazer hoje. Olhe para mim, irmão. Eu não vou ser salvo. Eu sou salvo. Eu sou salvo. Eu não vou ser, ou talvez serei. Não. Eu sou. Amém? Eu sou. Já sou salvo. Presente. Agora. Eu não vou chegar a não. Deus tem um propósito. Não, Deus está cumprindo o propósito. Agora, em nome de Jesus, etapas que eu vou construir. Então, eu tenho um alvo. E esse alvo eu tenho um prêmio. O que eu fizer, serei galardoado. Se eu fizer bem feito, serei galardoado. Se eu não fizer, todavia serei salvo, mas não terei galardão. Então, tem um alvo a ser alcançado. E eu estou dizendo daquilo que Deus te chamou para fazer em prol da obra de Deus. Todos vocês têm uma chamada de Deus magnífica, irmão. Excelente. Agora, faço ou não faço? Vou fazer ou não vou fazer? Vou cumprir a vontade de Deus na minha vida ou vou esperar acontecer, que a vida aconteça? Não, eu tenho que fazer, e fazer hoje, e começar a fazer a partir de agora, pensando que existe um alvo aonde eu vou chegar. Amém, irmão? Versículo 15, já estou terminando, irmão. Todos, pois, somos, entendeu agora? Todos, pois, somos. Por que não falou seremos? Já somos perfeitos. Ah, não, mas eu não sou perfeito, tem muita falha. Mas em Cristo você já é? Em Cristo você já é salvo? Em Cristo você já é. Tenhamos esse sentimento. Se porventura pensais de outro modo, também isso Deus esclarecerá. Deus vai conseguir mudar a sua mente, mostrar para você que Deus tem um projeto na sua vida, em nome de Jesus. Deus tem um plano com você. Deus tem algo para você fazer no reino de Deus. O irmão que pregou aqui ontem, o Kaique, pregou excelente, irmão, uma mensagem magnífica. Só aquele finalzinho lá de restauração lá que me matou a cabeça. Mas o resto foi maravilhoso, irmão. Maravilhoso. Tem umas coisas que eu não concordo. Eu não sei se é porque é por causa das minhas. Eu não sou contra a profissão dos outros. Eu estou dizendo que aonde Jesus está, não há espaço para outras coisas. Então, se está tendo outra coisa, é porque Jesus está deixando de lado. Se você colocar Jesus, resolve a questão todo dia. Amém, irmão? Mas ele pregou de uma forma excelente, aquela questão mesmo, que quando Deus pôs Adão ali, diz, envolve com a minha obra. Envolve com tudo que eu fiz aí. Dá nome aos animais, dá nome às plantas, cuida desse jardim aí, come do jardim aí, aproveita do que eu fiz aí, os rios, faz aí, envolva com tudo que eu fiz. Aquilo é extraordinário, irmão. Deus te fez para envolver com a obra de Deus. Envolver, Deus te fez para isso. Deus construiu o homem e diz, faça. Amém, irmão? Tem muita gente que tem a mente excelente para resolver muitas questões na sociedade. O problema é que ele é preguiçoso mentalmente. Versículo 16. Todavia, é isso que eu acho extraordinário de Paulo. Eu não vou andar de cabeça. Vou andar de cabeça erguida. Todavia andemos de acordo com o que já. Maravilha, já alcancei pelo menos 30% do que Deus tem para mim. Rapaz, nosso Deus, eu tenho feito a obra de Deus, tenho. Já alcancei uma boa parcela daquilo que Deus construiu a minha vida para fazer. Olha para mim, irmão, eu, Jocelino Felisbino de Andrade, eu nasci para ser pastor.
fui gerado para ser pastor, nasci para isso. Quando Deus me chamou, no mês que eu aceitei Jesus, irmão, eu já peguei a sala de escola bíblica para dar aula. Por quê? Eu nasci para isso, Deus me chamou para isso. Então eu tenho um alvo. Qual é o alvo? Deus me chamou para pastorear. Coloque no seu coração, Deus chamou você para algo extraordinário, e você pode alcançar algo magnífico. Como? Descubra, caminhe, pense nisso. Deus te fez para algo extraordinário. Todavia já andemos de cabeça erguida, já alcancei parte. E quem ficou para trás? Ficou. Quem não conseguiu crer? Problema de quem não conseguiu crer. Eu ando de cabeça erguida, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Já alcancei. Não vamos ficar desesperados pelo futuro, que é aquilo que vocês gostam de falar também. Como é que é? Ansi. A única ansiedade que eu tenho, irmão, é quando dá 11 horas eu estou numa fome de lascar. Aí eu dou uma ansiedade tremenda. Misericórdia, irmão. Passou das 10h30 que eu vou almoçar na casa de algum crente, que o crente come 1h da tarde. Quando dá 10h30, irmão, por dentro aqui assim tem um leão rugindo. É a única ansiedade que eu tenho. Já viu? Eu fico ansioso, irmão. Doidinho para chegar nas panelas. É o único momento da minha ansiedade. E as outras coisas? As outras coisas eu controlo na fé, em nome de Jesus. Aquilo que não veio, virá. Aquilo que não aconteceu, vai acontecer. E aquilo que Deus não quer que aconteça, que não aconteça. E se acontecer algo que eu não esperava que acontecesse, Deus me dará graça para suportar e passar por isso, em nome de Jesus. Agora, eu não vou viver aqui desesperado no hoje, pensando no amanhã, e não vou conseguir viver nenhum agora. Não, levante a sua cabeça e diz: não, estou vivendo de acordo com aquilo que Deus me deu, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé.